Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais tensos, perigosos e paranoicos da história da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre a incrível, assustadora, extremamente complexa, a Guerra Fria. Eu já vou te falar uma coisa logo no começo. A Guerra Fria foi uma guerra sem guerra direta. Calma, parece estranho, mas faz sentido. Porque durante décadas, as duas maiores potências do planeta viveram praticamente em estado permanente de tensão. Um lado capitalista, o outro socialista. Duas ideologias completamente opostas. Duas superpotências armadas até os dentes. E o mais assustador? As duas tinham bombas nucleares capazes de destruir o planeta inteiro. Cara, por muito pouco o mundo não acabou várias vezes. E sinceramente, quanto mais você estuda a Guerra Fria, mais percebe que esse período parecia roteiro de filme. Espiões, corrida espacial, golpes políticos, guerras indiretas, propaganda, ameaças nucleares, ditaduras, tecnologia militar absurda e um medo constante de que a humanidade pudesse desaparecer a qualquer momento. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara porque hoje o negócio vai ser pesado. Bora entender como o planeta ficou dividido em dois lados. Para entender a Guerra Fria, a gente precisa voltar para 1945. Inclusive, já falamos sobre isso no canal, já tem vídeo. A Europa estava destruída, cidades arrasadas, milhões de mortos, economias quebradas, países inteiros em ruínas. Mas no meio desse caos surgem duas potências gigantescas. De um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. Os dois tinham lutado contra a Alemanha nazista. Os dois ajudaram a derrotar Hitler. Mas existe um detalhe importante. Eles eram aliados apenas contra um inimigo em comum. Porque ideologicamente, eles se odiavam. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, a economia de mercado, a propriedade privada, a democracia liberal. Já a União Soviética defendia o socialismo, a economia estatal, um partido único, controle do Estado sobre praticamente tudo. E aqui começa a divisão do planeta. De um lado, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Do outro, o bloco socialista liderado pela União Soviética. Agora vem cá, presta atenção nisso aqui porque é muito importante. A Guerra Fria não foi apenas uma disputa militar. Ela foi uma disputa ideológica. Cada lado acreditava que seu modelo era o correto. Os dois queriam expandir influência pelo mundo inteiro. Muitos historiadores consideram 1947 como o início oficial da Guerra Fria. E aqui aparecem dois conceitos fundamentais. A doutrina Truman, criada pelo presidente americano Henry Truman, a ideia era conter o avanço do socialismo no mundo. Basicamente, os Estados Unidos fariam de tudo para impedir a expansão soviética. E então surge o famoso Plano Marshall. Os Estados Unidos investiram bilhões de dólares na reconstrução da Europa Ocidental. Mas claro, isso também aumentava a influência americana sobre esses países. Enquanto isso, a União Soviética fortalecia o controle sobre o leste europeu. A Polônia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária. Também a Alemanha Oriental. Esses países ficaram sob forte influência soviética. E aí surge uma expressão famosa, a Cortina de Ferro, criada por Winston Churchill. Ela representava a divisão da Europa entre o lado capitalista e o lado socialista. O continente literalmente ficou dividido. Agora segura essa parte porque ela é fundamental. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida. Os Estados Unidos, Reino Unido e França controlavam a parte ocidental. Já a União Soviética controlava a parte oriental. E o mesmo aconteceu com Berlim.
Mesmo estando dentro de uma área soviética, a cidade também foi dividida. Isso transformou Berlim num dos maiores símbolos da Guerra Fria. Em 1948 aconteceu a primeira grande crise. A União Soviética bloqueia acessos terrestres a Berlim Ocidental. Os soviéticos queriam pressionar os países ocidentais, mas os americanos responderam de forma impressionante. Criaram uma ponte aérea gigantesca. Aviões pousavam constantemente levando alimentos e suprimentos. Foi uma demonstração enorme de força política. E o bloqueio fracassou. Mas a tensão aumentava cada vez mais. Em 1961 surge um dos símbolos mais famosos da Guerra Fria: o Muro de Berlim. O governo da Alemanha Oriental construiu um muro separando as duas partes da cidade. Famílias ficaram divididas, pessoas tentavam fugir. Muita gente morreu tentando atravessar. O muro virou símbolo da divisão ideológica do mundo. Agora imagina viver num planeta onde duas superpotências acumulavam armas nucleares suficientes para destruir a humanidade várias vezes. Era exatamente isso que acontecia. Os Estados Unidos criaram a primeira bomba atômica em 1945. A União Soviética criou uma bomba em 1949. E daí começou a corrida armamentista. Bombas mais fortes, mísseis mais rápidos, submarinos nucleares, tecnologia militar absurda. Os dois lados gastavam fortunas em armamentos. E aqui surge um conceito assustador: destruição mútua assegurada. A ideia era simples: se um lado atacasse, o outro responderia. E os dois seriam destruídos. Ou seja, o medo da destruição total acabou evitando uma guerra direta. Cara, o planeta viveu décadas inteiras sob ameaça nuclear. As pessoas construíam bunkers, treinavam evacuações. Muitas crianças cresceram acreditando que uma guerra nuclear poderia acontecer a qualquer momento. É surreal pensar nisso. Agora vamos falar das guerras indiretas. Porque, embora os Estados Unidos e a União Soviética nunca tenham lutado diretamente, eles apoiaram vários conflitos pelo mundo. O primeiro grande exemplo foi a Guerra da Coreia. Depois da Segunda Guerra, a Coreia foi dividida. Coreia do Norte, socialista, e Coreia do Sul, capitalista. Em 1950, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. E aí começa a guerra. Os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul. A China apoiou a Coreia do Norte. O conflito foi brutal. Milhões de mortos. Destruição enorme. No final, a Coreia continua dividida até hoje. Sim, até hoje. A tensão entre as duas Coreias é a herança direta da Guerra Fria. Agora chegamos em um momento importante. Em 1953, morre Joseph Stalin. O líder soviético governou a União Soviética com mãos de ferro. Perseguições, expurgos, campos de trabalho forçado, controle absurdo. Depois da morte dele, começa um processo chamado desestalinização, liderados por Nikita Khrushchev. O novo líder soviético denunciou vários crimes de Stalin, mas a rivalidade com os Estados Unidos continuava fortíssima. Agora vem cá, vamos entrar numa das partes mais fascinantes da Guerra Fria: a corrida espacial. Cara, isso parecia literalmente ficção científica. Os Estados Unidos e a União Soviética começaram uma disputa tecnológica absurda. Quem dominasse o espaço mostraria superioridade científica e militar. Os soviéticos saíram na frente. Em 1957 lançaram o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Os americanos ficaram em choque. Depois veio outro marco gigantesco. Em 1961, Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a viajar para o espaço. A União Soviética estava vencendo a corrida espacial. E os Estados Unidos ficaram desesperados para reagir. Então entra um nome importante: John Kennedy. O presidente americano prometeu algo gigantesco: levar um homem à Lua. E em 1969 isso acontece. Armstrong pisa na Lua.
a Small Step for Man. Cara, foi um dos momentos mais impressionantes da história da humanidade. E tudo isso aconteceu no meio da Guerra Fria. Agora vem cá, presta atenção, porque aqui a tensão vai aumentar muito. Em 1959, Fidel Castro toma o poder em Cuba. E Cuba começa a se aproximar da União Soviética. O problema? Cuba fica praticamente do lado dos Estados Unidos. Os americanos ficaram furiosos. E aí acontece a famosa invasão da Baía dos Porcos. Os Estados Unidos tentaram derrubar Fidel Castro usando exilados cubanos. Fracassaram completamente. E isso aproximou ainda mais Cuba da União Soviética. Agora segura essa parte porque ela é uma das mais perigosas da história. Em 1962, a União Soviética instala mísseis nucleares em Cuba. Os Estados Unidos descobrem e o mundo entra em pânico. Começa a famosa crise dos mísseis de Cuba. Durante dias, o planeta inteiro ficou com medo de uma guerra nuclear. Os Estados Unidos cercaram Cuba. A tensão ficou muito absurda. Qualquer erro poderia iniciar a Terceira Guerra Mundial. Cara, o mundo literalmente ficou a centímetros de um apocalipse nuclear. No fim, Khrushchev e Kennedy negociam. A União Soviética retira os mísseis. Os Estados Unidos prometem não invadir Cuba. E secretamente retiram mísseis da Turquia. Foi provavelmente o momento mais perigoso da Guerra Fria. Agora chegamos em outro conflito gigantesco. A Guerra do Vietnã. O Vietnã também estava dividido. O norte socialista e o sul capitalista. Os Estados Unidos começaram a enviar tropas para impedir o avanço comunista. E aí começa uma guerra brutal. Selvas, guerrilhas, bombardeios, napalm, milhares de mortes. Os vietnamitas usavam estratégias extremamente eficientes. Eles conheciam o território, atacavam rapidamente. Eles desapareciam na selva. E os americanos enfrentavam uma enorme dificuldade. E além disso, a guerra ficou extremamente impopular nos Estados Unidos. Imagens chocantes passavam na televisão. Protestos explodiam. Movimentos pacifistas cresciam. Muita gente começou a questionar a guerra. E em 1975 os Estados Unidos saem derrotados. Foi um golpe enorme para a imagem americana. Agora vamos falar de uma das partes mais misteriosas da Guerra Fria. A espionagem. Cara, a Guerra Fria parecia filme de espionagem o tempo inteiro. A CIA nos Estados Unidos e a KGB na União Soviética. Espiões infiltrados, informações secretas, tecnologia de vigilância, assassinatos políticos. Os dois lados tentavam descobrir tudo sobre o outro. E aqui surgem histórias absurdas. Agentes duplos, códigos secretos, microfones escondidos, operações clandestinas. É praticamente impossível falar da Guerra Fria sem falar de espionagem. Agora pensa numa coisa curiosa. Muitas tecnologias modernas surgiram por causa da Guerra Fria. Computadores mais avançados, satélites, tecnologia militar, internet primitiva, aviação, tudo evoluiu muito rápido. Porque Estados Unidos e União Soviética competiam em tudo. Era quase uma obsessão por superioridade tecnológica. Agora chegamos numa parte muito importante para nós brasileiros. A influência da Guerra Fria na América Latina. Os Estados Unidos tinham um enorme medo do avanço socialista no continente. E por isso apoiaram vários golpes militares, inclusive no Brasil. Em 1964, os militares tomam o poder. Começa a ditadura militar brasileira. Isso aconteceu dentro do contexto da Guerra Fria. Os americanos apoiavam governos anticomunistas, mesmo que fossem ditaduras.
Isso também aconteceu no Chile, Argentina e outros países. Agora chegamos nos anos de 1980 e a União Soviética começa a enfrentar problemas enormes. Crise econômica, baixa produtividade, gastos militares absurdos, dificuldade tecnológica. Enquanto isso, os Estados Unidos continuavam extremamente fortes economicamente. Então surge um nome importantíssimo: Mikhail Gorbachev, o último grande líder soviético. Ele percebeu que a União Soviética precisava mudar. Então criou reformas famosas, a Glasnost, quer dizer mais transparência política. E a segunda foi a Perestroika, que é uma reestruturação econômica. Mas essas mudanças acabaram acelerando a crise. Vários países socialistas começaram a abandonar o regime. E então acontece um momento histórico. Em 1989, a queda do Muro de Berlim. Cara, as imagens são emocionantes até hoje. Pessoas derrubando o muro com martelos. Famílias se reencontrando. Multidões comemorando. O símbolo da divisão do mundo estava caindo. E pouco tempo depois, em 1991, a União Soviética acaba oficialmente. A Guerra Fria terminava. Agora vem cá, pensa nisso. Durante décadas, o planeta viveu dividido. Capitalismo versus socialismo. Estados Unidos versus União Soviética. Mas no fim, a União Soviética não conseguiu sustentar a disputa. A economia entrou em colapso. O sistema começou a ruir. E os Estados Unidos saíram como a única superpotência global. Mas, sinceramente, as consequências da Guerra Fria continuam até hoje. Coreia dividida, Cuba isolada, conflitos geopolíticos, armas nucleares, disputas entre potências. Muita coisa do mundo atual ainda carrega marcas daquele período. E talvez a coisa mais impressionante sobre a Guerra Fria seja essa. O planeta passou décadas inteiras vivendo sob ameaça constante de destruição nuclear. E mesmo assim, a humanidade conseguiu evitar uma guerra mundial direta entre as potências. Por muito pouco. Muito pouco mesmo. E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal mais 15 minutos e compartilha com aquele amigo que ama história sem enrolação. Comenta aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos, porque eu tô lendo tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.